Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Fibra, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com fibromialgia. Se ainda não me conhecem, sou a Catarina, sou enfermeira e dedico a minha vida profissional ao estudo e ao acompanhamento de pessoas com fibromialgia, doença que faz parte da minha vida também há já 11 anos. E hoje é sobre isso que vamos falar. Sim, não estranho estar a ver-me aqui a uma quinta-feira, mas hoje é um dia importante para mim. Hoje é dia 30 de abril de 2026 e faz precisamente 11 anos do dia em que eu tive a minha primeira grande crise de fibromialgia. E foi a partir desse dia que todo o processo se começou a desenrolar, todo o processo diagnóstico, até perceber o que realmente estava a acontecer e até ter sido dado o diagnóstico de fibromialgia nesse ano de 2015, que eu continuo a considerar que foi talvez o pior ano da minha vida. E hoje, para assinalar esta data, eu decidi trazer também aqui este episódio em que vou partilhar um pouco dessa jornada, de como tem sido, de há 11 anos até hoje, o que é que mudou, o que é que eu aprendi, o que é que eu perdi, o que é que eu ganhei. É uma partilha assim mais intimista, digamos assim. E também este episódio vai ser assim o encerramento da primeira temporada do podcast. Depois vamos fazer uma pausa de algumas semanas para respirar, para recarregar energias, preparar a segunda temporada, que será um bocadinho diferente, mas já lá vamos. Depois no final eu partilho mais sobre isso. Agora sim, quero falar-vos destes 11 anos de fibromialgia. Então, no dia 30 de abril de 2015, eu estava no meu quarto, na minha casa em Manchester, no Reino Unido. Na altura eu estava lá a trabalhar. E no dia 29 deitei-me bem, tinha feito 14 horas de turno, porque lá nós fazíamos turnos muitas vezes de 14 horas, ou seja, das 7 da manhã às 9 da noite. Sim, era pesado. Sim, provavelmente foi um dos gatilhos para a fibromialgia se ter explotado naquela altura. Nós trabalhávamos realmente muitas horas por dia. E isto muitas vezes dias seguidos. Ou seja, por vezes fazíamos 3 dias seguidos a trabalhar 14 horas por dia. Assim, se cá hoje em dia é difícil, lá não era mais fácil. A diferença é que lá tínhamos regalinhas que nós não temos aqui. Essa era a benesse, a única benesse, na verdade. E como eu dizia, então eu deitei-me nesse dia, tinha chegado a trabalhar, cansada, mas isso. Eu já me sentia cansada há muito tempo. Um cansaço que hoje eu sei que não era normal, mas na altura eu sempre associei a cansaço normal, apesar de eu descansar e não me sentir descansada. Deitei-me e na madrugada do dia 30, eram umas 5 horas talvez, acordei completamente o meu corpo, principalmente aqui a zona das costas, com uma dor que eu não conseguia entender. Que era uma dor muito forte, muito agressiva, diferente daquela que eu tinha sentido até então. Ainda me passou pela cabeça que pudesse ser uma dor provocada por algum mau jeito que eu tivesse dado no trabalho, mas não, porque era uma dor diferente, era as costas todas a doer como se tivessem arrancado a pele e tivesse assim uma ferida gigante exposta a tocar na cama. E
lembro-me de ter tomado um analgésico, um Brufen ou um Manuron, nem sei. E o certo é que a dor não passou. E no dia a seguir continuou. E no dia a seguir, ao dia a seguir, continuou. E continuou até hoje. E então esse foi assim a primeira grande crise. Foi a partir daí que eu não vou estar a entrar em detalhes, mas foi a partir daí que eu comecei a procurar ajuda para perceber o que é que se estava a passar. Entretanto, regressei a Portugal, tive de parar de trabalhar, uma série de acontecimentos também aqui a nível pessoal. A minha saúde mental também já não estava muito bem e só piorou a partir daí. Até em novembro desse ano eu ter fechado o diagnóstico com a minha reumatologista, a doutora Patrícia, que já era reumatologista da minha mãe. E então fechamos o diagnóstico em novembro desse ano 2015 e a partir daí foi uma aventura. Tem sido uma jornada de muita aprendizagem. Nos primeiros tempos foram muito difíceis e não há como dourar a pílula. Foram momentos muito difíceis, muito desafiantes. Lá está, o facto da minha saúde mental não estar no seu melhor também não ajudou, não é? Então foi a chamada tempestade perfeita, em que eu me vi num lugar muito feio, muito escuro, um lugar onde eu não gostaria de voltar, porque foram tempos muito duros e felizmente, graças a Deus, consegui ter a lucidez de pedir ajuda psicológica. E foi aí que eu conheci a minha querida doutora Carla, a minha psicóloga, a minha psicoterapeuta, que tanto me ajudou. Aliás, foi assim o meu anjo da guarda, que me tirou daquele poço escuro onde eu estava. Por isso é que eu falo tanto da importância do acompanhamento psicológico, principalmente no início, quando se é diagnosticado, porque para mim foi aquilo que me salvou. Claro, não estou a falar só aqui da fibromialgia, tinha outras questões, não é? Estava numa depressão e não sabia, por exemplo, tinha um distúrbio de ansiedade grande. Então foram aqui várias camadas, não é? Não era só a fibromialgia, mas mesmo que seja só, entre aspas, com muitas aspas, a fibromialgia, o acompanhamento psicológico é importantíssimo, é fundamental. E eu sinto muita frustração por saber que esse acompanhamento não é possível para todas as pessoas, porque continuamos a viver num país em que a saúde mental continua a ser um anexo da casa para o qual ninguém quer olhar, ao qual ninguém dá valor. E depois é tudo muito bonito, nós vemos campanhas muito bonitas sobre saúde mental, sobre linhas de apoio, mas eu digo-vos que na realidade, eu conheço a realidade, eu sei como é que as coisas funcionam, até em termos de linhas de apoio, eu conheço o meio, e eu é tudo só para inglês ver, que é mesmo assim. Ou seja, é muito lindo na teoria, mas na prática esbarramos numa quantidade imensa de burocracias e de protocolos sem qualquer tipo de lógica racional. É porque é assim, porque sempre foi assim e pronto. E nós, quando tentamos mudar alguma coisa, somos barrados logo à partida. Ou seja, a saúde mental continua a ser tida como um luxo. E a pessoa, se quiser ter um acompanhamento minimamente digno, tem de pagar. E muitas pessoas não podem fazê-lo, que é a realidade. E nós temos um Serviço Nacional de Saúde que deveria prestar esse apoio e que não o faz. E não é por falta de profissionais. Porque há muitos, graças a Deus, há muitos psicólogos e muitos bons psicólogos por aí.
poderiam estar a fazer um trabalho excelente a nível público. E não estão por sabe-se lá o quê. Mas enfim, já me estou a desviar mas eu sempre que toco neste assunto da saúde mental fico muito zangada, que é mesmo assim. Mas o que eu estava a dizer é, então, para mim o apoio psicológico foi fundamental nesse pós-diagnóstico. E foi ele que realmente me ajudou a reerguer. E a partir daí têm sido anos de muita aprendizagem, de muito estudo, muita investigação. Porque eu senti essa necessidade de perceber o que era a fibromialgia ao mais ínfimo detalhe. E é um trabalho que eu continuo a fazer hoje em dia e estou sempre a descobrir coisas novas, como vocês sabem, porque eu vou partilhando, não é? Estou sempre a descobrir sintomas novos, comorbilidades novas, possíveis causas, novos estudos. Ou seja, esse trabalho de procura de conhecimento continua até hoje e vai continuar, eu sei que sim, porque eu tenho este lado sempre muito curioso de perceber as coisas. E facto é também todo esse estudo, toda essa experiência, toda essa investigação também me trouxe até aqui, onde estou agora, a partilhar essa informação, a ajudar outras pessoas que também estão nesse processo, a acompanhar outras pessoas nos seus processos terapêuticos. Ou seja, foi aqui uma grande volta que a minha vida deu por causa da fibromialgia. E queria também partilhar algumas lições, as principais lições que a fibromialgia me trouxe. E a primeira delas foi recomeçar, porque ao longo destes anos eu tenho recomeçado muitas vezes e fui desenvolvendo esta capacidade de recomeçar, por vezes do zero, as vezes que forem precisas. E quando eu falo em recomeçar, falo nesta readaptação constante que a fibromialgia nos exige, não é? Porque haverá momentos em que nós vamos ter de escolher, vamos ter de fazer escolhas e por vezes escolhas muito difíceis, por vezes nós vamos ter de escolher entre a nossa saúde e, por exemplo, a nossa carreira profissional e essa é uma escolha muito difícil, digo-vos e falo-vos por experiência. E aí nós, se escolhermos a nossa saúde, nós vamos ter de recomeçar, não é? Por outros caminhos. Por exemplo, quando algum tratamento, alguma terapia deixa de ser eficaz, amanhã eu recomeço. Nós vamos ter de procurar outras soluções e recomeçar uma vez mais. Ou seja, a fibromialgia ensinou-me esta capacidade de recomeçar. E hoje em dia é cada vez mais fácil para mim fazer este processo de readaptação. Não, mais fácil, se calhar, não é um termo mais correto, não é fácil, mas tornei-me mais célere a fazer este processo, digamos assim. E a par deste começar também a resiliência. Eu não sabia que era tão resiliente até a fibromialgia ter entrado na minha vida. E aprendi com ela o quão resiliente sou, o quão corajosa sou. Ainda esta semana, quando da gravação deste episódio, eu estava a refletir sobre isso, porque eu estou em crise, não parece, mas estou em crise. Desde há 2 dias estou aqui numa crise muito, muito chata. E estava a refletir aqui ontem de mim para mim, a pensar alto, como é que, mesmo estando em crise, mesmo estando com
muito em teste de dor, eu conseguia estar minimamente funcional e ainda consegui trabalhar e dar resposta a determinadas situações que surgiram. Como é que o meu corpo consegue manter-se a funcionar mesmo nos mínimos. E claro que isso nem sempre é possível, não é? Há alturas em que temos de parar mesmo. Mas há sempre esta resiliência de nós continuarmos. Porque não é fácil nós levantarmos-nos todos os dias, sair da cama, arranjarmos-nos, trabalharmos, fazermos as tarefas que temos para fazer. É preciso muita resiliência. É preciso muita resiliência para levar a vida para a frente e fazer com que essa vida tenha o máximo de qualidade possível. E então a fibromialgia trouxe-me esta resiliência, esta coragem de continuar apesar de. E também me ensinou aqui a ser uma pessoa mais seletiva. Mais seletiva com as pessoas que quero na minha vida, mais seletiva com aquilo que quero fazer, onde quero investir a minha energia, o meu tempo, o meu cuidado, o meu amor. E ensinou-me também a estabelecer limites claros. E a dizer não, que é algo que eu falo muito também. Nós temos de aprender a dizer não ao outro para podermos dizer sim a nós. Muitas vezes isso vai acontecer, principalmente quando temos esta doença. E estabelecer limites claros, porque é muito comum pessoas com fibromialgia serem aquelas pessoas que estão lá sempre para toda a gente, para ajudar, para cuidar, para o que for. E quando a doença surge, tem de haver aí um reposicionamento, não é? Eu antes de estar para o outro, eu tenho de estar para mim. Isto não é egoísmo. Isto é amor próprio. É respeito por mim e pelo meu corpo. Até porque se eu não estiver bem para mim, eu não vou conseguir ajudar o outro. Isso é uma ilusão. Então é este estabelecer limites. O que quero, o que não quero. Até onde permito que a outra pessoa vá. Não é? Dizer não, não quero, não posso, não me apetece, não me interessa. E isto foi algo. Esta continua a ser uma aprendizagem, aliás. Que a fibromialgia todos os dias me ensina. Todos os dias eu desenvolvo esta skill de estabelecer limites mais claros, mais saudáveis, para me preservar a mim também e a minha saúde. Mas também aprendi a ser mais assertiva e também um bocadinho no seguimento do ponto anterior, mais assertiva naquilo que quero, naquilo que faço, naquilo que digo, na forma como me posiciono nas várias áreas da minha vida. E também me ensinou a escolher melhor as minhas batalhas. Ou seja, uma vez mais, a escolher onde quero realmente investir as minhas fichas. A minha energia, o meu cuidado, o meu amor, o meu tempo. Eu hoje já não entro em todas as lutas, todas as batalhas, não. Não estou em todas as frentes. O que não quer dizer que não concordo com elas, não é isso, mas aprendi a escolher elas onde realmente quero estar presente e a fazer ouvir a minha voz. Até por uma questão de poupança de energia, digamos assim, que é mesmo esse termo. Porque infelizmente não tenho energia para dar e vender, então tenho de selecionar muito bem onde quero investir o pouco que me resta dessa energia. E então escolho muito bem os debates em que quero estar inserida. E muitas vezes
há a ideia errada de quando nós não nos posicionamos sobre determinado assunto ou em determinada causa, que não estamos a defender isso ou o que quer que seja, e não. Muitas vezes nós estamos a fazer o mesmo, mas de outra forma e noutro tipo de batalha, mas que, bem vistas as coisas, vai dar ao mesmo. Eu, de cada vez que denuncio, eu, de cada vez que trago informação sobre, eu, de cada vez que trago pílulas de consciência para refletirmos sobre a fibromialgia, sobre o que se passa, sobre os abusos que há, sobre a violência que há, eu não me estou a posicionar só em prol das pessoas com fibromialgia. Eu estou a posicionar também em prol de todas as mulheres, principalmente. Também é outra das minhas batalhas, que é esta luta pelos direitos das mulheres e das crianças, que são sempre os primeiros a serem postos em causa, não é? Mas muitas das vezes eu não consigo estar nos dois lados ao mesmo tempo. Então, eu sinto que ao fazer este trabalho que estou aqui a fazer, sendo a fibromialgia uma doença em que 95% ou mais das pessoas são mulheres, eu sinto também estou aqui a dar esta minha voz à causa, não é? E é disto que eu falo quando me refiro às batalhas que escolho para me pronunciar. Outra lição que a fibromialgia me ensinou, ou que reforçou, foi a importância de me conhecer enquanto pessoa, de conhecer muito bem o meu corpo, as minhas emoções, a minha mente. Este trouxe-me este trabalho contínuo de autoconhecimento, este trabalho de amor próprio, de trabalhar o amor próprio, de trabalhar a autoestima. E hoje eu posso dizer assim abertamente que eu gosto muito, mas muito mais de mim hoje do que gostava há 11 anos. Mas nem tem nada a ver. Tenho muito mais autoestima hoje do que tinha há 11 anos. Sem dúvida. Sou uma pessoa muito mais posicionada, muito mais confiante, muito mais segura do que era há 11 anos. E isto tudo eu aprendi com a fibromialgia. Aprendi a gostar mais de mim, a cuidar-me, a priorizar-me, a colocar-me sempre em primeiro lugar, porque se eu não o fizer, ninguém o vai fazer. Ponto. E se nós acreditarmos que sim, é uma ilusão. Se nós não nos cuidarmos e não nos amarmos em primeiro lugar, não podemos exigir ao outro que o faça. Temos de ser nós em primeiro sempre a fazer esse trabalho. Até porque a autoestima das pessoas com fibromialgia tende a ficar malindrada, não é? E várias questões relacionadas com este tema. E então é trabalhar este autocuidado, esta autoestima, é ter presente que continuamos a ter valor, o nosso valor não depende do externo, o nosso valor depende do que nós somos enquanto essência, enquanto pessoa. E foram muito também estas lições que a fibromialgia me trouxe. Ensinou-me também a abrir-me mais ao mundo, a não ter medo de ser vista, a deixar de me encolher para caber em lugares que não eram meus, ou só para não incomodar, não é? Que eu era muito aquela pessoa, ai não vou fazer porque fulano de tal pode ficar incomodado. Ai não vou aparecer assim porque ciclano pode levar a mal, ou pode sentir-se mal. Não, se a outra pessoa se sente mal com a minha presença, com aquilo que eu digo, é um trabalho que ela tem de fazer, não sou eu. É ela que tem de fazer esse trabalho. Não é da mesma maneira. Se eu me sentir incomodada com a presença de alguém, é um trabalho que eu tenho de fazer. É porque algo aí não está bem comigo. Então eu deixei de ter medo de ser vista, de aparecer, de me posicionar, de defender aquilo em que acredito, os meus princípios, os meus valores. E há 11 anos isso não ia acontecer de todo. E é por isso, é por tudo isto, é que eu digo
Sim, a fibromialgia tirou muita coisa. A fibromialgia tirou-me pessoas. Se bem que, graças a Deus, que elas foram embora. Se não conseguiram suportar a minha nova fase de vida, porque não eram amigas de verdade, nem outra coisa de verdade, não é? Tirou-me sonhos, é verdade. Tirou-me. Muitas vezes tirou-me a alegria de viver, tirou-me planos, que hoje em dia não dá para fazer grandes planos a longo prazo, tirou-me até uma carreira, tirou-me objetivos, tirou-me um corpo sem dor, não é? Eu costumo brincar e dizer que se um dia acordar sem dor, vou achar que morri, estou no paraíso. E tirou-me muito, tirou-me muita coisa. Mas deu-me muita coisa também. Deu-me tudo isto que eu falei até agora, não é? Todas estas lições. Deu-me pessoas maravilhosas que entraram na minha vida. Lá está, outras saíram, eu criei espaço para que essas novas pessoas entrassem e ficassem. Deu-me conhecimento, deu-me autoconhecimento, ensinou-me a gostar de mim, a posicionar-me, a trabalhar muitos medos que eu tinha, muitos complexos, ensinou-me tanta coisa, deu-me tanta coisa, deu-me momentos, deu-me pessoas, como eu já disse, deu-me a possibilidade de fazer este trabalho, deu-me a possibilidade de ser voluntária também na APJ, deu-me a possibilidade de estar aqui a gravar, a falar em público, porque isso seria impensável há 11 anos, nunca na vida, em hipótese alguma. Eu iria fazer isto, eu iria dar palestras, eu iria gravar podcasts. Não, isso não iria acontecer, dificilmente. Portanto, ganhei esta autoconfiança, esta segurança, tornei-me numa pessoa mais consciente, mais presente, mais serena. Creio que me tornei também numa melhor amiga, numa melhor filha, numa melhor companheira, numa melhor tia, madrinha, e agora também sou, e acima de tudo, no melhor ser humano. Eu acredito que a fibromialgia me tornou mais humana, mais empática, me ensinou a acolher o outro sem julgar. Portanto, feitas as contas, para mim o balanço é positivo. Porque se a fibromialgia me tirou muito, também me deu outro tanto. Portanto, equilibramos aqui os pratos da balança. E era esta a reflexão que eu queria fazer hoje, neste dia 30 de abril de 2026, 11 anos, depois daquela primeira grande crise. Estamos aqui e conseguimos. E se eu tivesse que deixar uma mensagem àquela menina, que não era uma menina, não é? Tinha 27 anos, era uma jovem, àquela miúda de 27 anos, gostava de dizer que vai ser difícil, mas vai levar-te a caminhos muito bonitos. A minha avó costumava dizer muitas vezes que quando Deus fecha uma porta, abre sempre uma janela. E eu acredito que a vida me fechou uma porta, mas abriu muitas janelas. E janelas muito bonitas, com paisagens muito bonitas, para eu contemplar. Portanto, o que eu diria a essa miúda era: conseguimos, miúda. E isto ainda agora começou. Nem tu imaginas o tanto que ainda há para fazer e para viver e para sentir.
E foi este então o nosso episódio de hoje, e um bocadinho mais emotivo, mais intimista. E também vamos assim fechar, encerrar esta primeira temporada do nosso Conversas com Fibra. Vamos agora fazer uma pausa para descansar, respirar, preparar a nova temporada, que será assim um bocadinho diferente. O meu objetivo para a nova temporada, para a segunda temporada, será trazer alguns convidados para estar aqui à conversa comigo, para trazermos outras perspectivas também, para nos ajudar a entender melhor como podemos gerir melhor a fibromialgia. Portanto, tudo isso vai requerer algum tempo, não é? De preparação. Então vamos fazer uma pausa de algumas semanas, mas continuem a acompanhar-me lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Podem também subscrever a newsletter quinzenal, onde eu também partilho várias informações. E quando voltarmos, aliás, com a segunda temporada do podcast, será por lá eu irei fazer todos os avisos. Portanto, sigam em todo lado para não perderem nada. Vamos continuar com os nossos conteúdos semanais lá nas redes sociais. Portanto, vamos continuar próximos. O podcast assim vai de férias, que também merece. Foram 3 meses aqui todas as semanas com conteúdos que eu espero que lhe tenham feito sentido, de certa forma lhe tenham ajudado a melhor gerir a fibromialgia e a refletir sobre alguns pontos que eu trouxe aqui para cima da mesa. Quero agradecer-lhe muito, muito, muito o apoio, o carinho, ter estado desse lado todos os domingos nestes 3 meses, nesta primeira temporada. Despeço-me com um abraço imenso, imenso, imenso. Muito obrigada e vemo-nos por aí até à segunda temporada. Um abraço imenso.